Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma tag de Halloween que se chama Tag Criaturas da Noite, que eu achei essa tag no blog, que se chama Dei um Jeito. E esse mês vocês me aguentem, porque eu tô assim nessa vibe de Halloween, então eu tô tentando trazer várias coisas assim nessa temática. E a primeira pergunta da tag se chama Vampiro. Um livro que sugou toda a sua vida quando acabou. E para essa pergunta eu escolhi o livro O Colecionador, do John Fowles, que é um livro que eu li esse ano, e ele vai falar sobre um cara, que ele é um sociopata, e ele fica completamente obcecado por uma moça, e ele tem a grande sorte de ganhar na loteria e ele fica assim muito rico. Depois que ele ganha todo esse dinheiro, ele compra uma casa que é afastada de tudo para que ele possa raptar essa menina e manter ela em cárcere privado. Então o livro é dividido em 3 partes. A primeira dela é narrada por ele, que é o sociopata. A segunda parte é narrada pela vítima. E a terceira parte, eu não vou falar porque pode ser um spoiler, enfim. Mas é um livro, assim, muito tenso de ler. Ele me fez sentir várias emoções. O escritor, ele brinca muito com a gente em questões de fazer a gente sentir até um pouco de empatia pelo cara, assim, em algumas certas vezes. Ele traz muitos desses sentimentos, assim, bem contraditórios pra gente. E aí, no final, ele meio que dá um tapa na nossa cara, assim, e quando o livro acabou, eu fiquei em um estado, assim, que eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse esse livro. E eu realmente estava, assim, numa época minha, assim, muito leitora, que eu queria ler muito, porque se eu não tivesse, assim, muita vontade de ler, eu com certeza teria entrado numa ressaca literária depois de ler esse livro, porque realmente ele é muito denso e ele te envolve muito de uma forma assim que você fica completamente presa ali na história. Tanto que as últimas páginas eu não conseguia parar de ler, sabe? Eu queria, porque queria saber. Realmente é um livro que vai mexer muito com as nossas emoções. Segunda pergunta é Alien. Um livro que se passa em outro mundo. E para essa pergunta, eu só consegui pensar numa HQ que eu li, que é Joy Comet. É uma HQ nacional, mas assim, eu não me lembro muito sobre o que é a história, mas eu sei que vai se passar realmente em outro mundo, porque na história a Terra já não existe mais, a raça humana conseguiu destruir a Terra e ela superaqueceu e não tinha mais como viver nela, então muitas pessoas morreram e as poucas que sobreviveram foram para outros mundos. E no mundo em que vai se passar essa HQ se chama Elysium, se eu não me engano, e lá começa a acontecer a mesma coisa que aconteceu na Terra. Os governantes daí desse mundo que assumiram o poder lá, né, começam a querer criar armamentos, e começam a querer mais e mais poder, como sempre os humanos fazem. E a personagem principal dessa história, ela é um androide, se eu não me engano. Eu sei que ela é meio que um robô ali. E ela é um robô um pouco diferente, porque ela tem emoções, ela pensa igual os seres humanos, ela não é desprovida de sentimentos. E ela também tem alguns traumas ali de coisas que aconteceram com ela. E é ela que acaba descobrindo o que essas pessoas estão querendo fazer, ela e mais algumas pessoas ali que estão com ela. E eles vão tentar combater essas pessoas, esses governantes, assim, antes que isso realmente estoure e que eles consigam acabar com outros mundos além do que já fizeram com a Terra. A terceira pergunta é lobisomem. É engraçado falar, tipo, a terceira pergunta é lobisomem, porque, tipo, não parece que é uma pergunta, né? Mas, assim, é o tópico. Enfim, lobisomem. Um livro que você começou a ler achando que era uma coisa e no final era outra coisa completamente diferente. E para essa pergunta eu escolhi Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Não é que eu achava que realmente era outra coisa, assim. Eu, na verdade, achava que esse livro ali ia falar sobre o nazismo, sobre a época do nazismo. Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, mas enfim. Só que assim, ele meio que tem um pouco de relação,
porque ele vai meio que falar sobre isso, só que de uma forma não tão direta, sabe? É um livro de distopia e ele vai se passar em um futuro onde as pessoas estão completamente alienadas e elas estão muito sugadas pela tecnologia e por tudo o que o governo impõe, porque o governo proibiu que as pessoas lessem os livros. Na verdade, eles queimaram todos os livros. Os únicos livros que restam são livros que as pessoas têm na casa, mas que elas não podem ter. E se eles souberem que essas pessoas têm, é como se fosse um crime. Eles vão lá e eles chegam a queimar até a casa da pessoa. E isso não é visto como uma barbaridade aqui. Tipo, as pessoas estão completamente acostumadas com isso, acham completamente normal. Até mesmo o protagonista desse livro, ele é um bombeiro. Na verdade, ele é o contrário. Ao invés dos bombeiros apagarem o fogo, eles ateiam o fogo, né? Nessas casas que tem esses livros. E o protagonista, ele é um desses bombeiros. Depois que aparece uma pessoa ali no começo pra ele e fala algumas coisas, assim, ele começa a pensar muito sobre isso, a refletir muito sobre isso. Então ele começa a ler alguns livros que ele pega de uma dessas casas em que eles vão queimar. E ele começa a pensar por conta própria. Depois disso, ele sai dessa alienação e depois ele começa a ser seriamente perseguido, como se ele fosse um bandido ali fora da lei, sendo perseguido por policiais e tudo mais. E assim, é um livro muito legal. Ele é um clássico da literatura. Eu não lembro em que ano que esse livro foi escrito. Ele foi originalmente publicado em 1953. É um pouco assustador porque a gente meio que se identifica muito com algumas coisas que estão acontecendo aqui. A gente se identifica com a nossa realidade de hoje em dia, que é bem triste, assim, essa parte de realmente as pessoas estar cada vez mais alienadas às situações. E é, assim, até bem incrível que isso tenha acontecido, porque esse livro foi publicado em 1953, então o autor, ele visualizou todo um cenário em que essas coisas poderiam acontecer no futuro e realmente aconteceram. Ainda não estamos completamente alienados, né? Pelo menos não todas as pessoas, mas a gente tá bem perto disso. E eu acredito que o autor tenha se inspirado um pouco também na época do nazismo, porque realmente os alemães tacaram fogo em muitos livros naquela época, eles queimaram porque as pessoas tinham que seguir o governo e tinham que acreditar cegamente ali, tanto que aconteceu tudo que aconteceu, a gente sabe. Então, assim, acho que tem um pouco de relação, mas não era o que eu achei que iria falar. Mas, de qualquer forma, eu gostei do livro. Eu achei um livro muito inteligente e fiquei chocada com o fato dele ter acertado tanto nas coisas que estão acontecendo agora, desde aquela época. O próximo tópico é Zumbi. Um livro que você abandonou, deixou pra morrer e depois de um tempo pegou pra ler e gostou. E por incrível que pareça, um livro que aconteceu assim comigo foi A Menina que Roubava Livros. E é até engraçado que tenha acontecido assim, porque ele é um dos meus livros favoritos da vida, se não o favorito. Mas realmente, quando eu comecei a ler ele, eu gostei muito, eu tava gostando muito da história. Mas aí eu não tava, assim, numa época em que eu tava muito acostumada a ler, eu tinha meio que dificuldade de dar continuidade, assim, nas leituras. E aí o livro, ali no começo, ele começa a ficar muito arrastado. E isso me fez dar uma abandonada no livro, mas eu sabia que eu queria voltar a ler ele algum dia. Mas assim, demorou mais de um ano para eu pegar ele de novo e no final eu amei, eu favoritei, eu chorei horrores com esse livro. Que o livro vai contar a história da Liesl, que é uma menina que ela não é bem uma órfã, mas ela vai morar com uns pais adotivos, porque eles estão ali no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Tá bem no começo da guerra e os judeus estão sendo perseguidos. E eu não me lembro muito bem se ela é judia, mas eu sei que a família dela tá sofrendo muito com isso, então por isso que a mãe acaba entregando ela para famílias que acolhem as crianças na época de guerra, né, para receber um dinheiro. Lá com esse casal que ela vai morar, ela começa a viver uma outra vida, frequentar a escola,
faz amigos e começa a roubar livros também, porque aqui já tinha realmente começado a queimar os livros, né? Então ela começa a surrupiar uns livros ali pra ela ler. E acontece várias coisas aqui também, enfim. O final é bem triste, assim, muito triste. Eu chorei tanto com esse livro, nossa. E ainda bem que eu voltei a pegar ele pra ler, né? Porque ele é um dos meus livros favoritos, assim, que eu recomendo pra todo mundo, mas também super entendo quem não gosta. Enfim, pra mim ele é perfeito. A próxima pergunta é Demônio. Um livro com personagens possuídos. E pra essa pergunta eu vou dar uma roubadinha, tá? Eu vou colocar um livro que eu não li ainda, mas que eu tô pra ler ele agora esse mês, que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, porque eu não tinha mais nenhum livro que eu fosse pensar assim que algum personagem tivesse sido possuído. Pelo menos eu não me lembro de ter lido nenhum livro assim. Acho que esse vai ser o primeiro. E aqui realmente vai falar sobre isso, vai falar sobre duas amigas e uma delas é possuída. Então acredito eu que a outra amiga vai começar a tentar ajudar para expulsar esse demônio do corpo dela. Mas eu realmente ainda não sei muito bem sobre a história, então não tem muito como eu falar. Mas esse é o único livro que eu consegui pensar nessa temática. Aí depois, quando eu ler, eu venho falar pra vocês sobre o que eu achei. A próxima pergunta é Fantasma. Um livro onde mortes acontecem o tempo todo. E eu poderia colocar qualquer livro de guerra aqui, porque livros de guerra as pessoas morrem muito. Mas para essa pergunta eu escolhi A Guerra da Papoula, que também é um dos meus livros favoritos. Ele vai contar a história da Rin, que é uma adolescente que, pra fugir ali de um casamento onde tá sendo arranjado pra ela ficar com um velho rico, ela começa a estudar pra entrar numa academia militar. E ela passa nessa academia com grande êxito. E aí, então, depois que ela entra nessa academia, ela começa a estudar lá e tudo mais. E não demora muito pra estourar a Terceira Guerra da Papoula, onde ela vai servir nessa guerra, porque ela já tá, acho que terminando ali os estudos. Acho que eles não chegam bem a terminar, porque a guerra tá muito ali em cima. E assim, as mortes que acontecem aqui são muito brutais, são coisas horríveis. A autora se inspirou na guerra que aconteceu entre a China e o Japão, onde o Japão matou muitos civis e assim, de formas muito cruéis. Aconteceu até daquela cidade de Nanquim, né, que o acontecimento se chama o Estupro de Nanquim. Vi que ela se inspirou muito nisso e foi assim, terrível. Foram barbaridades, assim, atrocidades, realmente foi muito cruel. E esse livro, nessas partes de morte, ele traz muito essa carga, assim, de toda essa crueldade do ser humano mesmo. A próxima pergunta é Bruxa, um livro que tem magia. E para essa pergunta de bruxa, nada mais justo do que eu escolher o livro Porém Bruxa, que também é um dos últimos livros que eu li. É um livro nacional da Carol Kiovato. E eu favoritei esse livro, eu amei ele. Ele vai contar a história da Isis, que é uma bruxa que vive ali na cidade de São Paulo. E ela é meio que responsável ali por cuidar dessa cidade quando questões sobrenaturais aparecem. Eu não vou falar muito sobre esse livro aqui, porque eu já falei sobre ele nos lidos no mês. Mas é um livro que eu gostei muito, ele traz muita representatividade, ele fala muito sobre culturas, muito sobre religiões, e vai ter toda essa questão de magia. Eu adorei a personagem principal, achei ela muito legal, muito foda, assim. Leiam, só leiam Porém Bruxa, porque é muito bom. Se você gosta de livros nacionais que tenham esse ar de magia e que tenham um romancinho, assim, muito legal, esse é um ótimo livro. A última pergunta ou tópico se chama Anjo, um livro que os protagonistas são bons e inocentes. E para essa pergunta eu escolhi o livro do Harry Potter e eu não vou explicar a sinopse, né, gente, porque acho que todo mundo conhece Harry Potter. Mas assim, o Harry, né, completamente bonzinho e inocente, assim como os amigos dele ali. Realmente, acho que pra essa pergunta teria que ser algum personagem criança, porque pra pessoa ser boa e inocente, acho que só sendo criança mesmo, e nem todas as crianças. Mas aqui, realmente, o Harry é aquele típico mocinho, bonzinho, que quer salvar todo mundo. Então, ele se adequa muito bem a essa pergunta. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de se inscrever, de deixar um like, de deixar um comentário. Fala pra mim também os livros que vocês estão lendo aí no momento.
Vou deixar todos os livros aqui na descrição do canal, se você tiver algum interesse. Se você quiser comprar alguma coisa, comprar por favorzinho usando o meu link da Amazon, que não vai mudar nada no valor da sua compra e vai me ajudar com uma pequena comissão. Um beijo e até o próximo vídeo!